Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares, e a gente está aqui numa live surpresa, né, nesse dia de sol, aqui em Porto Alegre. Hoje, feriado, vim trabalhar um pouco na cidade, fazendo o inverso do que a maioria das pessoas faz, né? Eu moro no litoral, no feriado vim trabalhar em Porto Alegre, e a maioria das pessoas trabalha durante a semana aqui e vai descansar no litoral, enfim. Esperar o pessoal entrar na live. Eu anunciei meio de surpresa. Na verdade, eu decidi fazer essa live um tanto quanto de surpresa por uma repercussão que veio do último texto que eu produzi e que eu coloquei no Facebook, no Instagram também, e também no WhatsApp. As pessoas que fazem parte da minha lista de transmissão no WhatsApp. Oi, Ângela, tudo bem? Obrigado por assistir a gente. Ângela, amiga querida, conheci no Congresso de Cocriação Consciente, né? Então, decidi fazer esse vídeo porque algumas pessoas me perguntaram, fizeram algumas perguntas sobre o último texto que eu postei no Facebook, Instagram e WhatsApp. O WhatsApp mantém uma lista de transmissão, não é grupo de WhatsApp, mas é uma lista de transmissão de informações que eu coloco a minha agenda, de eventos, de palestras, de atendimentos, conteúdo também de vídeos, de áudios, de textos. Então eu tenho essa lista de transmissão no WhatsApp, e eu tenho também nas redes sociais que eu coloco bastante conteúdo. Boa tarde, Gustavo. O áudio tá bom para ti aí, Ângela? Se estiver bom, eu continuo aqui, só uma dúvida. Que eu tô aqui no terraço da minha casa, em Porto Alegre, então pode ser que o áudio esteja um pouquinho difícil. Enfim. Então, o tema seria hoje constelação familiar e espiritualidade. Partindo do último texto que a gente colocou nas redes sociais, que é um texto, foi um card com uma frase do Hellinger, que ele diz que quando nós ficamos parados, nós realmente estamos no caminho. E uma pequena citação de um livro dele, em que ele fala que o caminho, na verdade, é estarmos onde que a gente está. E a gente enfrentar as situações cotidianas do dia a dia com a grandeza que elas merecem. Tá bom. Obrigado, Ângela. Então, inicialmente, né, uma pessoa me perguntou: o que significa, Gustavo? Significa que o caminho a gente faz ficando parado, porque nós mesmos fazemos o caminho. Não entendi muito bem. Na verdade, o que ele fala, e eu coloco isso no texto, é sobre o poder do agora. Que o Eckhart Tolle tem um livro sobre esse tema que ele chama O Poder do Agora. Que na verdade é estar presente, é fazer o nosso melhor, da melhor forma que a gente pode, no momento presente. Porque a gente pensa muito, nós temos muito essa mania, todos nós, de buscar metas. Sempre está buscando meta, sempre está buscando meta. Até o Clóvis de Barros Filho, ele tem um discurso muito legal sobre isso, que ele diz, né, quando a gente está na escola, quando a gente está no primário, colocam na nossa cabeça que a gente não é feliz ainda, que nós seremos felizes quando estivermos no segundo grau. Que aí sim a gente vai ser adolescente, vai começar a ter festa, a gente vai ver o sentido das coisas, vai começar a estudar física, química, e o sentido da vida está no ensino médio. A gente chega no ensino médio e dizem pra gente que o sentido da vida está na faculdade. Então a gente faz os 3 anos do ensino médio, se mata para passar no vestibular, até chegar na faculdade a gente acha, agora meus caminhos estão abertos, eu cheguei na felicidade. Quando a gente entra na faculdade, dizem que a gente só vai ser completo quando a gente arrumar um estágio. E a gente arruma um estágio. E quando a gente entra no estágio, o nosso chefe só diz: você aqui está se preparando para ser efetivado, e a sua felicidade só virá quando você for efetivado no estágio. Então você passa os 4 ou 5 anos da faculdade inteira como estagiário buscando efetivação. Quando você é efetivado, tem um trabalho de carteira assinada ou é sócio de um escritório, aí eu estou na felicidade. Só que a gente vê que a gente está no primeiro estágio, e que para a gente conseguir a nossa felicidade a gente tem que chegar, sei lá, CEO da empresa.
E quando a gente chega CEO na empresa, depois de 30 anos trabalhando naquela empresa, falam pra gente que a gente só vai ser feliz mesmo quando a gente se aposentar. A gente se aposenta e acha agora sim, eu vou comprar meu sítio e vou viver pescando e serei feliz. E a gente não acha essa felicidade, até que dizem pra gente que a nossa felicidade mesmo vai ser quando a gente morrer do outro lado da passagem, da ponte. E que a gente apenas está se preparando para este momento. Então a gente nunca vai ser feliz, a gente vai estar sempre buscando como meta a felicidade, quando na verdade a felicidade é o momento agora. A gente constrói agora a felicidade. E a gente não precisa ficar atrás de meta. Claro, isso não significa que eu tenho que ser resiliente com o meu momento de vida, o meu estado de vida, como diz o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle, que é um autor que eu gosto muito, que ele diz: nós temos a vida, que é algo impermanente que existe dentro da gente, e o estado de vida, que é como nós estamos nesse momento. Então, o nosso estado de vida pode ser ruim. E o que a gente precisa fazer é trabalhar e buscar um bom estado de vida. Mas não que isso seja a essência da felicidade. E o Hellinger, ele fala disso também, só que na linguagem dele, na linguagem hellingeriana, né? Naquela coisa mais... um pouco mais seca. E o que ele falou, o essencial é simples. E eu me contento com o que é simples. O que é simples é a vida. O que é simples é eu ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho e fazer o meu melhor naquela profissão, naquele ofício que eu tenho agora. Ele fala muito sobre isso, que a vida nos oferece algo, a vida nos oferece ferramentas e o ser completo, o ser pleno, a plenitude vem quando eu faço o meu melhor com aquilo que a vida nos dá. E aí eu entro, né, nesse debate da espiritualidade. O que tem a ver constelação familiar com espiritualidade? Muitas pessoas falam que constelação familiar ela tem muito de espiritismo, ela tem muito de espírita. Vai passar um avião agora aqui em cima, que eu moro perto do aeroporto, apenas escutando esse barulhinho, não se assusta, um avião passando aqui na minha cabeça. Passou, pronto, acabou. Então o que o Hellinger fala? Ele faz até uma crítica sobre essas pessoas que se buscam a iluminação como algo além dessa vida. Porque para ele, para o Hellinger, iluminação é o ser alguém iluminado ou espiritualizado, é o ser alguém que cumpre de forma plena as tarefas que eu tenho no meu dia a dia. Como a gente disse, se eu sou pai, eu vou ser o melhor pai que eu posso ser. Se eu sou mãe, eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser. Se eu sou filho, eu vou ser o melhor filho que eu posso ser. Eu faço o que a vida me oferece da melhor forma possível. E isso é ser espiritualizado na visão do Hellinger. E não eu viver meditando, buscando uma iluminação, algo, ser um Buda, ser um Jesus Cristo. Isso é eu fugir da realidade, eu fugir da... E no livro do Eckhart Tolle, um cara que eu gosto muito, ele fala disso, né? O livro dele é o caminho para a iluminação. Mas a iluminação para o Tolle, para o que ele fala, é eu fazer o meu melhor dia a dia. É eu estar presente, estar no meu centro, estar no meu agora todo dia. Isso é conseguir a iluminação. Não é eu ter um estado alterado de consciência e ir para um outro plano. É nada contra estados alterados de consciência. Eu gosto muito de meditar e eu gosto muito também de outros métodos onde a gente consegue um estado alterado de consciência, mas isso não é a vida num todo. Isso a gente busca para tirar uma dúvida, né, num plano maior, para a gente buscar, vez ou outra, uma resposta a algo que a gente, com a nossa mente limitada, não consegue. A meditação em si, quando a gente medita em si, a gente medita, quando acorda, 20 minutos, 30 minutos de meditação é bastante, porque a gente prepara o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso espírito para permanecer durante o resto do dia naquele agora, naquela presença. Quando eu busco algo além disso, quando eu busco só ser alguém que eu ainda não sou, eu não estou buscando felicidade, eu estou buscando algo que não está no meu alcance. A felicidade é agora, é o ser quem eu sou, onde que eu estou. Nisso é ser espiritualizado. Tem
Agora, nos anos 2000, no início dos anos 2000, alguns cientistas, entre eles uma física alemã, se não me engano, filósofa e física alemã, chamada Dana Zohar. Acho que ela é alemã, não vou mentir, acho que ela é alemã. Que ela escreveu um livro chamado Inteligência Espiritual. E ela, então, conseguiu desenvolver algumas medidas para verificar qual é o quociente de inteligência espiritual em uma pessoa. Que inteligência espiritual, na visão dela, dessa cientista, dessa filósofa, é a minha capacidade de resolver problemas referentes a valor e propósito de vida. Nós temos, então, algumas inteligências, as mais conhecidas é a inteligência racional, que é a minha inteligência que eu uso para resolver problemas lógicos, como, por exemplo, construir uma casa, resolver uma questão matemática, resolver minhas questões financeiras, econômicas. Consciência emocional, que é aquela consciência que eu uso, ou inteligência, inteligência emocional, que é aquela inteligência que eu uso para resolver meus problemas emocionais. Vou ficar estressado, vou ficar ansioso, como que eu faço para equilibrar isso dentro da minha mente? E tem também o que a ciência então desenvolveu, essa física, uma delas, a Dana Zohar, desenvolveu a partir desse livro dela, que é a inteligência espiritual, que é a minha capacidade de sentir, de ver, perceber o valor e sentido da minha vida. E isso é baseado muito na minha noção de servir e de propósito de vida. E nesse livro, está passando um outro avião aqui, nesse livro dela, ela elenca algumas características de pessoas que têm um elevado quociente de inteligência. Esse avião é um pouquinho maior, características de pessoas que têm um elevado quociente de inteligência espiritual, e entre eles são aquelas pessoas que fazem bem aquilo do dia a dia, que resolvem bem e se doam no seu dia a dia, que tem no seu servir aquilo que fazem no dia a dia. Então, o que ela veio trazer é exatamente isso que o Hellinger fala, que aquelas pessoas que têm um espírito forte são aquelas pessoas que conseguem ter plenitude naquilo que a vida os dá. O Hellinger fala muito, por exemplo, se alguém é um artesão, se alguém é um cozinheiro, e essa pessoa se dá de uma forma completa a esse ofício que a vida ofereceu para ela, que na verdade pode ser o Dharma, que a cultura védica, os indianos chamam de Dharma, que é aquele meu propósito, aquilo que eu vim, como o meu servir, qual vai ser o meu servir para a vida. Aquelas pessoas que se doam e se contentam e se veem felizes no seu propósito de vida, são aquelas pessoas que têm uma felicidade maior, que são mais felizes do que aquelas pessoas, por exemplo, que buscam metas atrás de meta, como o coelho atrás daquela cenoura que nunca vai alcançar. Então, o meu Dharma pode ser eu ser, por exemplo, facilitador de constelação familiar. Mas se eu tento fazer algo além disso, algo mais do que isso, poxa, eu vou ser feliz só se eu conseguir ser CEO de uma grande empresa. Porque a sociedade diz que eu só vou ser feliz sendo CEO de uma grande empresa, ou sendo um grande advogado, sendo um juiz ou qualquer coisa assim. Eu vou estar buscando a minha felicidade em algo que não está dentro de mim, que está no exterior. E eu nunca vou ser feliz. Eu vou poder até conseguir ter bens materiais, mas no final isso não vai me trazer felicidade. Isso só vai me trazer um entulho de coisas materiais, mas não felicidade. Felicidade eu consigo quando eu sou pleno naquilo que a minha alma, o meu sentir me diz que eu vou ser pleno. No meu caso é sendo facilitador de constelação familiar, trazendo esse conhecimento para mais pessoas. Então a gente vê muito, pessoas que querem ser espiritualizadas, se dizem espiritualizadas, e que querem resolver, por exemplo, a fome na África, mais um avião está passando. Pessoas que querem resolver a fome da África e querem doar parte do seu salário para as crianças que são órfãos por conta de um conflito lá na Síria. Mas se a gente for ver, essa pessoa é uma pessoa que pega o seu filho e joga na frente do computador
e deixa o seu filho adolescente ou criança na frente de um tablet, de um celular, e nem bola dá para essa criança. Ou é uma pessoa que ou é uma pessoa que busca a iluminação, que aí eu vou cutucar algumas pessoas, espero que ninguém fique bravo comigo. Se ficar bravo comigo é porque tocou no seu ego, né? Quando algo me incomoda é porque toca no meu ego. Pessoas que fazem reuniões de sagrado feminino, sagrado masculino, vamos honrar os antepassados, vamos fazer uma fogueira, né? E jogar tabaco e pó de milho e farinha de milho para honrar os antepassados e fazer uma grande roda de dança circular, sei lá o que. Não estou falando mal disso, eu gosto muito de xamanismo, tá? Eu iniciei os meus estudos na espiritualidade, né, nos campos da expansão de consciência e do espírito, né, do estudo do espírito, digamos assim, a partir do xamanismo, a partir de rodas de sagrado masculino, a partir de cerimônias, a partir do tabaco, a partir de várias outras coisas. Então não estou criticando, eu gosto muito. Mas é a dicotomia da postura, né? Eu vou fazer um rito aos ancestrais, porque eu vou honrar os meus ancestrais. Eu vou honrar os índios que vieram antes de mim. Que bonito, que legal. Aí eu chego em casa, olho para minha mãe e chamo ela de véia louca, né? E brigo com ela. Ou brigo com meu pai. Ou acho que meu pai é apenas um velho doador de sêmen que nunca fez nada por mim. E a ancestralidade, quem é a ancestralidade? A partir da onde veio a ancestralidade? Do pai e da mãe. Então, se eu não faço o básico, se eu não faço o mínimo, que é eu cuidar do meu filho, eu dar atenção para o meu filho, ou eu honrar e respeitar meu pai e a minha mãe, do que adianta, né? Eu acender uma fogueira por conta dos índiozinhos que estão sendo massacrados na Amazônia, por exemplo. Ou eu me indignar por conta de uma ancestralidade, por exemplo. Se a porta da ancestralidade, o portal da ancestralidade, que são os meus pais, que são os meus antepassados mais próximos, eu não honro eles. Eu não faço a minha parte. Como alguém que está aqui, que é filho, que é pai, que é mãe, que é sobrinho. Onde é que está o meu espírito, né? A minha espiritualidade nisso? É algo da boca para fora. Então é essa crítica que o Hellinger fala, daquelas pessoas que buscam a espiritualidade de uma forma como um escape à realidade. A realidade é essa. Eu sou o Gustavo, a realidade me deu isso, né? O destino, até eu li um texto do Marco Zinner esses dias, que é um grande facilitador em constelações, ele é professor de constelações familiares, eu gosto muito do material dele, que ele é médico, psiquiatra, e ele diz, né, muitas pessoas brigam com o destino, que não aceitam o destino. O destino é aquelas escolhas que os nossos antepassados fizeram. É aquilo que passou através dos nossos antepassados. Isso é o destino. E o que nós vivemos hoje de emaranhado dentro dessa filosofia sistêmica da constelação familiar, e que a gente chama de destino, são os efeitos sobre a nossa vida das escolhas dos nossos antepassados. Então é mais ou menos karma, né? O que é o karma? É dentro da filosofia sistêmica. É alguma coisa que eu fiz, eu estou pagando por isso? Não, é alguma coisa que algum antepassado meu fez e isso está reverberando agora na minha vida. Então o destino a gente não pode lutar contra ele. Contra o destino, a outra vida está passando. Então o destino não é algo que é pré-determinado na minha vida. O meu destino é ser isso ou ser aquilo. O destino é, na verdade, um efeito daquilo que os meus antepassados fizeram, e agora eu vou ter que honrar isso, né? Eu tenho que suportar isso. É um equilíbrio que o sistema familiar está querendo propor, e ele me pegou a serviço disso. Então ele me colocou nessa situação para eu estar a serviço do meu sistema familiar e de um grande sistema, que é o sistema da humanidade, e eu então me desenvolver a partir disso, desenvolver as minhas capacidades, as minhas competências a partir disso. Então nós temos uma autodeterminação um pouco limitada por esses efeitos dos destinos dos nossos antepassados.
E a gente lida com isso, a gente trabalha com que isso se apresenta. E quando a gente olha para trás, a gente honra, né, esse destino dos antepassados, nós conseguimos então fazer um pouco diferente, dar um pulo na nossa evolução, na nossa expansão de consciência, sair dessa consciência um pouco tacanha, da consciência de grupo, e ir para uma consciência universal, uma consciência um pouco maior. E dizer, agora eu posso fazer diferente. Agora eu entendi qual foi o seu destino, eu entendi as razões desse destino reverberar e fazer efeitos na minha vida. E com isso agora eu cresço. E saio desse padrão familiar e eu vou para um padrão maior, construo algo maior. Então a espiritualidade, no meu ver, e também aquilo que o Hellinger fala, não é nada mais, nada menos do que a gente dar o nosso melhor e sermos éticos, sermos limpos e transparentes a partir daquilo que a vida nos apresenta. E a partir disso, sim, então, talvez um dia, quando nós partimos, né, sairmos desse plano de existência, que é esse plano mundano que eu falo, né, que todos nós somos humanos, nós vamos então poder daqui a pouco ascensionar para algo maior. Mas enquanto nós somos apenas humanos, nós fazemos apenas funções e tarefas humanas e ponto. E a gente faz o melhor da gente como humanos. Vou ver o que o pessoal está falando aqui. A Ângela, a Luz Helena, né, comentando aqui. Obrigado, Luísa, muito obrigado pela participação. A Ângela falando, né, a mudança começa dentro de casa, dentro do coração. Exatamente, Ângela. É dentro da nossa casa, que é o nosso microcosmos, né, que é o nosso sistema de origem, que a gente vai começar a desenvolver as nossas competências para a gente lidar com o macrocosmos, com os sistemas maiores. Então eu aprendo, né, e eu acredito muito nisso, que se eu vim naquela família, se aquela família é aquilo que o destino me apresenta, ou a espiritualidade me apresenta, é com aquilo que eu tenho que trabalhar primeiro para eu evoluir como pessoa, para eu chegar ao meu maior índice de competências é a partir da minha casa, a partir da minha relação com o pai, com mãe, com filho, com avô, com avó, com irmão, com irmão, com irmã, com irmão. A partir daí é a minha base. Para quem gosta da doutrina espírita do Allan Kardec, Kardec falava, né, a doutrina espírita fala, nós contratamos antes de chegar a esse plano, nós escolhemos a família na qual nós vamos estar, para que a gente possa aprender algumas coisas ali que nós precisamos aprender para a nossa evolução espiritual. Eu acredito muito nisso também, né? E isso a gente vê dentro da constelação familiar, essa mesma filosofia de uma forma diferente. Se eu estou dentro dessa família, é para eu aprender alguma coisa e talvez eu ser a ovelha negra dessa família no bom sentido, né? Aquele que vai levar, né, esse sistema um pouco mais para frente. Mas eu só vou conseguir levar esse sistema um pouco mais para frente, tirar ele de uma consciência um pouco tacanha, de um padrão de sofrimento, talvez, de doença, de vício, quando eu honrar aquilo que veio antes. Eu dizer um sim para tudo aquilo que veio antes e, por exemplo, pedir licença, né? Antepassados, eu peço licença agora para eu fazer um pouquinho diferente. Vocês fizeram o melhor de vocês lá atrás. Agora eu faço o meu melhor um pouco diferente de vocês aqui. E eu levo evolução para o meu sistema. Então comece em casa. A Maria já entrou na live aqui. Obrigado, Maria, por estar nos assistindo. A minha mãe também. Oi, mãe, tudo bem? Como é que tá? Obrigado por ver. Obrigado por estar aqui. Eu falei com a minha mãe, agora há pouco ela me deu um puxão de orelha. Porque eu entro nas tuas lives, eu entro nos teus vídeos e tu nem me dá um oi. Oi, mãe, tô aqui, tô te honrando, tá? Obrigado por ter vindo. Se tiver alguma pergunta aí, pode fazer que a gente procura responder, tá, mãe? Obrigado, te amo, ó, tô aqui. É bom honrar a mãe, né? A Luísa, né? O que ela fala? Nós agradecemos a sua super contribuição. Eu que agradeço, Luísa. Eu vejo que para mim é muito gratificante, né? Trabalhar com constelação, e eu sempre digo, quanto mais eu falo com as pessoas, eu atendo as pessoas, eu sirvo as pessoas, né? Eu estou nesse trabalho para servir. Eu costumo dizer, o facilitador de constelação, ele é um ajudante. E ele é o último na hierarquia. O primeiro da hierarquia é sempre o cliente. Depois é pai e mãe, e depois os ancestrais que vêm, né? Então eu estou aqui só servindo e passando um pouco daquilo que eu leio, que eu conheço, que eu passo na minha vida, né? Para ser uma contribuição para as pessoas. Esse é o meu intuito.
né? De ser realmente uma contribuição para as pessoas e ajudar, né? Servir, esse é o meu servir, né? A minha mãe está aí na live, por exemplo, né? Ela me deu a vida, algo que custou a ela e algo que custou ao meu pai, eu sei que custou muito a eles, né? Que tiveram que abrir mão de muitas coisas para que eu estivesse aqui agora, e eu tenho que fazer o meu melhor da minha vida, para honrar, né? Todo esse esforço que eles e os meus avós fizeram, e os meus antepassados fizeram, eu dou o meu melhor para honrar. E eu faço um pouco diferente, né? Eu me dou essa liberdade de fazer um pouco diferente, talvez, né? De eu levar um pouco, né, essa herança da minha família um pouco para lugares mais distantes, né? Para eu estar aqui fazendo uma live ou ir para o interior fazer palestra, enfim, né? Eu honro, e tudo aquilo que meus pais me deram, a minha família me deu, eu procuro passar adiante, né? E foram valores muito importantes para mim. Luísa fala, né, a contribuição familiar sustenta, sistêmica, amplia muito a nossa percepção. Sim, a constelação familiar amplia muito a percepção. Eu entendo que a constelação, Luísa, é um meio, primeiro, de expansão de consciência, né? Por quê? Porque a gente vive dentro de uma consciência, geralmente dentro de grupo, aquela consciência que o Hellinger fala de consciência tacanha, que é aquela consciência que me faz estar cegamente vinculado à minha família, ao meu grupo. Não que a família seja, eu me vincular à minha família seja ruim, é bom eu me vincular à minha família, mas às vezes a gente vê um padrão de sofrimento, um padrão negativo que vem da nossa família, que a gente precisa quebrar aquele padrão negativo. E a gente quebra esse padrão negativo honrando a nossa família, dizendo um sim para isso, mas dizendo, né, agora eu vou para um outro caminho. Agora eu vou fazer vou fazer algo diferente. Eu dou o exemplo da minha alimentação, por exemplo, né? Teve uma época na minha vida que eu fui bem gordinho. Pesei 90 quilos. Então eu estava bem balofinho. Resolvi então mudar a minha alimentação. E comer comida mais saudável, assim, aquelas coisas mais salada. Passei um tempo em crudiveganismo, só comendo comida crua e esse tipo de coisa. E então eu ia no churrasco de família e eu levava o meu potinho, né? Meu potinho de comida, a minha viandinha fit. E eu sentava na mesa com meus tios, com a minha avó, com meus pais, com todo mundo, né? Todo mundo comendo costela gorda, arroz, maionese, tudo mais, coisas muito boas que eu comia, geralmente eu comia sempre, mas todo mundo comendo isso e eu com meu potinho, né? Com a minha vianda fitness. E isso era quebrar um padrão, né, de uma alimentação que para mim não era muito boa. Minha família toda se criou comendo assim, ok, tudo bem, para eles é bom, mas eu estava vendo que para mim não estava fazendo bem, então eu fiz um pouco diferente, né, me permiti fazer um pouco diferente. Então eu sentava na mesa, estava todo mundo comendo churrasco, eu comendo salada. Ok, tudo bem, não tem problema, não é certo, não é errado. Eu apenas estou quebrando um pouco desse padrão de uma alimentação que para mim não é tão saudável, fazendo diferente. Só isso. Né? E às vezes a gente tem que arcar com a consequência disso, que é uma consciência um pouco pesada, que é com uma piadinha ali, alguma coisa assim, alguma coisa ali, aquela fome, aquela vontade de comer aquela costelona ali daquele tamanho, mas eu me recolho e digo, não, eu vou fazer algo diferente. E é assim que a gente cresce a nossa consciência. Claro, eu dei um exemplo aqui bem pueril, né? Bem corriqueiro, bem cotidiano, mas num sofrimento muitas vezes é assim que a gente tem que fazer, né? A gente tem que deixar um padrão de sofrimento para trás, um padrão de exclusão, um padrão de doença, um padrão de vitimização para trás e dizer, ok, vocês ficam com esse padrão, eu vou um pouco, né, faço um pouco diferente, não tem problema. O Fábio aqui assistindo a gente. Ô Fabinho, obrigado, valeu pela presença, grande amigo, saudade de ti, cara. A Luísa, o que ela fala? Expansão de consciência, sou kardecista, ministro palestras, que legal, com trabalhos mediúnicos, bacana. A constelação foi a maior contribuição no sentido de ajudar ao não julgamento.
que entendo ser uma das tarefas difíceis. A questão do não julgamento... opa, quase caiu aqui a minha câmera. Né, Luísa? A questão do julgamento é algo que a gente impacta muito na constelação, né? Que a gente fala muito na constelação, porque não tem certo e errado. Cada um está emaranhado do seu modo. E o Hellinger fala, né? Mais do que isso, cada um serve a vida do seu modo. Então, muitas vezes a gente trata com famílias, por exemplo, que teve uma questão de agressão, né? Poxa, meu pai foi muito agressivo comigo, um outro avião aqui passando, ó. Caramba, esse estava bem pertinho. Enfim, o Hellinger fala muito, né? Cada um serve ao seu modo. Então, muitas vezes, em uma família, eu atendi uma menina há um tempo atrás, por exemplo, que ela veio com uma questão de pai. Ela queria resolver a questão dela com o pai dela, que ela tinha um sentimento de abandono muito forte, porque o pai dela, quando ela tinha 6, 7 anos, abandonou a família, entre aspas, né? Saiu de casa e deixou ela e a mãe dela na mão, né? Digamos assim. E ela era uma grande profissional, ela tinha pós-graduação, MBA, formada em secretariado, formação em coaching, então ela era uma grande profissional. E ela tinha muita mágoa do pai, por esse abandono, né, do pai dela. Então, a gente vendo, né, de uma forma com julgamento, a gente olha para esse pai e diz, pô, cara, né, abandonar a filha pequena, não dá nenhum auxílio, não dá não prestar nenhum auxílio tanto financeiro ou emocional para a filha, né? Que cara horrível deve ser esse. E quando a gente fez então a constelação familiar, né, no momento em que ela olhou para o representante do pai dela, eu senti de falar algumas frases, né, para ela, para ver se faziam sentido, né? Essas frases brotam da nossa percepção, é um processo de percepção que a gente tem. Então eu sugeri que ela falasse para o pai, pai, realmente você me deixou muito cedo, isso doeu. E eu tive que me virar sozinha. Ela, realmente, eu tive que me virar sozinha. Eu tive que ser quem eu sou sozinha. Eu tive que ser quem eu sou sozinha. Ela falando isso com muito gosto, né? Com aquela coisa. Eu fui sozinha. E graças a eu ser sozinha, eu tirei força disso para eu ser a profissional que eu sou, para fazer o MBA que eu fiz, para eu fazer a pós-graduação que eu fiz, para eu ser a coach que eu sou. Então, pai, muito obrigado por ter me deixado sozinha, para que eu visse sozinha por mim mesma a minha força e eu poder crescer sozinha. Obrigado, daí eu tirei a minha força. E o rosto dela se iluminou de uma forma assim que ela, poxa, eu nunca tinha notado isso. Que foi graças a esse impulso de eu ter que ir para a vida e me virar muito cedo que eu tirei força para ser quem eu sou. Então, o que acontece? Esse pai, que às vezes a gente pode olhar para ele e achar ele um monstro em uma primeira forma, ele está servindo a vida da filha da forma que ele pode. E daqui a pouco a forma que ele pode é chegar para a filha e dizer, olha filha, vai para a vida. É cedo, mas agora tu vai para a vida e ponto. Então a gente não tem julgamento. E isso pode parecer algo muito duro, mas às vezes o amor duro é um amor que nos leva para frente, é um amor que a gente precisa encarar e a gente precisa sofrer um pouco esse amor duro para ir para a vida. Então, algo que a gente pode achar muito ruim, na verdade, serviu de alguma forma a nossa vida. Foi um obstáculo que a gente precisou seguir, que a gente precisou enfrentar na nossa vida. Por isso que o não julgamento, dentro da constelação familiar, dentro dessa filosofia sistêmica que a gente trabalha na constelação familiar, é algo muito necessário. Porque se eu, como facilitador de constelação familiar, julgasse esse homem, esse pai, eu não ia conseguir ver a força que a minha cliente tirou dele. E eu não ia conseguir ajudar ela a ver isso. A força dela vem exatamente dessa situação negativa de abandono. E que isso serviu para a vida dela de alguma forma. Então é a partir desse não julgamento que a gente parte para ter essa visão de um todo maior do sistema de uma forma inteira. Não tem mal, não tem ruim, não tem certo, não tem errado.
Cada um serve a sua maneira, cada um serve da melhor forma que pode, cada um está emaranhado da sua forma. Se esse pai não conseguiu ser o melhor pai possível, se ele foi embora muito cedo daquela família, muito provavelmente é porque ele carrega alguma dor. E muito provavelmente até ele foi embora daquela família para não fazer aquela família sofrer com a dor dele. Então, às vezes a gente faz o nosso melhor indo embora. E por aí vai. Belo exemplo, exatamente. Esse é um dos muitos exemplos que a gente vê na constelação. E até eu estava falando sobre isso num vídeo anterior que eu fiz, que eu e a minha colega Suelen a gente fez na minha última live da segunda-feira, que é sobre a dor. Às vezes a gente tem que sentir essa dor, né? Do abandono, a dor da briga com o pai, com a mãe, para que a gente possa sair de uma sensação de vitimização da queixa, tomar essa dor, né, e dizer, ok, com essa dor que eu vou viver agora, até ela se amainar e construir algo melhor. Então, às vezes a gente precisa olhar, encarar e tomar essa dor pra gente, que é o que o momento presente nos dá, né? Então, pessoal, acho que seria isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, né? Acho que eu já me estendi um pouco mais, deixa eu ver. A gente já tem aí de live uns 40 minutos, me estendi um pouco mais do que eu queria, mas essa live vai continuar no Facebook, eu vou colocar ela também no meu YouTube, para quem quiser ver e rever. E no YouTube, quem não conseguiu ver a live em si, quiser tirar alguma dúvida, comentar, perguntar, né, só deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu vou procurar responder todo mundo na medida do possível. Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, alguma questão, pergunta, observação, comentário, eu vou encerrando por aqui essa live, nesse dia bonito, que eu também quero aproveitar um pouco o feriado, porque eu trabalhei bastante, né? Atendi hoje de manhã, né? Vim agora fazer a live, agora eu quero descansar um pouquinho, né? Fazer alguma leitura, ler algum livro e relaxar nesse final de feriado, deixar o trabalho um pouquinho de lado. Então eu agradeço a todos que participaram da live. Se puderem, né, seguir a minha página, também se inscrever no canal do YouTube, dar o seu joinha, dar o seu like, sua curtida, compartilhar o vídeo, que é muito importante, porque esse conteúdo talvez seja útil para outras pessoas. Compartilhem com amigos, com quem vocês quiserem, certo? Lembrando que dia 30 aqui em Porto Alegre vai ser o nosso próximo grupo de constelação familiar. Dia 30, então, às 16 horas em Porto Alegre, ainda tem vagas para constelar e para participar. Me manda um WhatsApp, só chamar no WhatsApp, lá que é o 993499860, meu WhatsApp, só me manda um WhatsApp para reservar o seu lugar, para constelar ou para participar. Ou me mandar aqui no Facebook, um comentário, quero participar, me chama aí no privado, né, eu tenho interesse na constelação. A gente tem também atendimentos individuais em Porto Alegre, no litoral. É só marcar comigo, sobre agendamento, os atendimentos individuais, sessões de até 2 horas. Mais detalhes no privado ou no WhatsApp, certo, pessoal? Gratidão, obrigado, Luísa. Qual o seu canal? O meu canal no YouTube é Gustavo O.Lima Constelação Sistêmica. Procurar lá Gustavo O.Lima Constelação Sistêmica, é o meu canal no Facebook. E eu também vou colocar o link para o canal aqui nos comentários, então, também, tá, Luísa? Para que você tenha um acesso mais rápido. O pessoal também que quiser se inscrever também tem esse acesso um pouco mais rápido, certo? Obrigado, pessoal. Um ótimo feriado para vocês, um ótimo descanso, tudo de bom. E até a próxima live. Não esquecendo também, segunda-feira que vem, às 10 horas da manhã, outra live, essa é programada também aqui no Facebook. Obrigado, pessoal. Tchau, até mais. Gratidão e tudo de bom.